Muito bom dia, nação. Logo cedo nós já estamos aqui trazendo as notícias do Mengão para você aqui no nosso canal Meu Mengão React. E nesse momento nós vamos reagir aqui os comentaristas trazendo as informações, as últimas informações do Flamengo. O Flamengo que está vai fazer hoje o último treino em preparação para a partida que decide o terceiro lugar do Mundial de Clubes. Partida essa contra o Al Ahly. E inclusive tivemos aí uma declaração polêmica do Galvão Bueno, que rebateu a outra declaração do Marcos Braz falando sobre a demissão do técnico Dorival Júnior, sobre o Vitor Pereira, e o Galvão Bueno rebateu essa declaração e nós vamos aqui analisar também. E tem também o Bernardo Ramos e tem o Facincani falando tudo sobre o Flamengo, sobre essas mudanças que aconteceram, pontos que prejudicaram o Flamengo nesse Mundial de Clubes. Então nós vamos reagir aqui, mas antes, nação, quero apresentar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Basta você clicar no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade que pode levar você a fazer de R$3.000 a R$5.000. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo, nação? Crédito desse vídeo aqui eu vou deixar ao canal Placar TV, canal do Galvão Bueno e ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos. Vamos então para as notícias do Mengão. Flamengo é assunto agora no Sport Center. O rubro-negro segue se preparando para a decisão do terceiro lugar. É o que resta. Esse jogo foi transferido para Tanger, uma viagem de 250 quilômetros. Muita gente esperando o jogo em Rabat. Terá que ir a Tanger, decisão da FIFA nesta quinta-feira. E aí, a torcida, além de quem está lá ter que se deslocar no Marrocos, muitos torcedores do Flamengo ainda buscam explicações para a derrota diante do Al Hilal. O Flamengo se prepara para enfrentar o Al Ahly do Egito, sem contar com Gerson, expulso na semi. E também com as ausências de Léo Pereira e Felipe Luiz, que se lesionaram. O elenco trabalha para se despedir com vitória do Mundial de Clubes, enquanto a torcida tenta esquecer a queda diante do Al Hilal. Uma dura derrota sempre faz a gente se perguntar, e se? Entre tantas interrogações sobre o que poderia ter sido diferente, está a preparação antes do Mundial e a mudança de técnico. O time estava mais entrosado com o Dorival. Foi uma demissão em janeiro para o Mundial em fevereiro, né? Então eu acho que seria muito melhor a gente já estar com o Dorival, que o time já conhece o estilo de jogo do Dorival. Eu acho que com o Dorival a história era outra, não ia perder para o Al Hilal. Acho que erros na defesa bobos não iam ter acontecido. O Vitor Pereira não está preparado ainda para o Flamengo, pegou há um mês atrás. E o Dorival, como ele disse, já está mais entrosado. E, para mim, na minha visão, não se tira o Arrascaeta do jogo. Se já não bastasse esse sentimento de o que poderia ter sido, o torcedor do Flamengo agora sofre com uma nova dor de cabeça. A FIFA anunciou só nesta quinta-feira a mudança da sede da disputa do terceiro lugar. O que seria uma preliminar da final aqui em Rabat mudou para Tanger. A FIFA justificou que a decisão foi do país sede para preservar o gramado e evitar uma jornada dupla. Embora o comunicado, sem dar mais detalhes, diga que será facilitado o transporte dos torcedores, dificultou completamente a logística dos flamenguistas que vieram aqui para o Marrocos. Foi uma confusão muito grande da FIFA que aconteceu, que a gente achou uma baita sacanagem. Então a gente tá pensando ainda se a gente vai assistir o jogo da final ou se a gente vai assistir a disputa de terceiro. E para quem viajou numa turma grande, é ainda mais difícil decidir. Eu acho que a gente poderia assistir a disputa de terceiro, né? Não. Eu acho que é melhor assistir a final, acho que o Flamengo já decepcionou demais. É bom que a gente vê pelo menos o Vinícius Júnior de perto, assim, e não se estressa mais com o Flamengo. O Marcos Braz falou sobre a decisão que foi criticada aí pelos torcedores de trocar o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira. Disse ele em entrevista ao GE. A gente tinha aqui dentro uma análise clara e transparente de que precisava fazer a troca do comando e assim foi feito. Pode ter tido um ponto fora da normalidade nesse sentido, os resultados, mas você tem alguns itens na hora de analisar. O que você busca no comando de uma equipe?
foi trocado e depois veio a situação do Vitor Pereira. A gente entendia que teria de ser trocado. É diferente de ser trocado pelo Vitor Pereira. Apenas isso, palavras do vice de futebol. A agenda do Flamengo para os próximos jogos é dureza, hein? Tem essa disputa no sábado contra o Al-Ahly, é um absurdo, né? Trocar o lugar do jogo a 2 dias da partida. Depois vem o Volta Redonda, o time que ganhou no Campeonato Carioca nesta semana passada, né? Do Vasco e do Fluminense na mesma semana. Depois encara o Resende, esses 2 jogos fora de casa. Dia 21 tem Independente Del Valle, primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Você vai ver com a gente aqui na ESPN e no Star Plus. Depois tem clássico com o Botafogo fora e recebe o Independente Del Valle para decidir a Recopa também com transmissão aqui da casa. Na sequência, tem Vasco e Fluminense, os 2 clássicos pelo Campeonato Carioca. Bem, amigos, o assunto ainda continua sendo o Campeonato Mundial. Sábado o Flamengo vai disputar o 3º lugar contra o time que tirou o 3º lugar do Palmeiras em 2020, na decisão por pênaltis. E depois tem a final, o Real Madrid, favoritíssimo. Mas o que eu quero dizer é que eu li com toda a atenção a longa entrevista do Brás hoje no ge.com, no Globo.com. Ele falou por 40 minutos, eu sei que também vai passar na TV Globo. Com muito mais respeito pela presença do Eric Faria, meu amigo, meu parceiro, repórter extremamente competente. Mas, quer saber a verdade? Eu achei um desperdício de espaço. Como será um desperdício de tempo quando for exibido na televisão, quando for exibido na Globo ou no Sport TV. Ele mais uma vez falou com arrogância, ele se refere à entrega desta diretoria como se os anos 80 não tivessem existido, como se fosse tão melhor assim do que Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes, Lico. Olha, se não me engano, eu transmiti Flamengo campeão da Libertadores, eu transmiti Flamengo campeão do mundo, 3-0 em cima do Liverpool, eu transmiti Flamengo campeão em cima do Atlético Mineiro, Flamengo campeão em cima do Grêmio, Flamengo campeão em cima do Santos. Entrega por entrega, menos arrogância. E sabe por que eu achei desperdício de espaço? Porque ele começa dando ênfase a Dorival tinha que ser demitido. Dorival tinha que sair. E aí, o Eric, deve ter sido vindo dele, forçou. Por quê? Não posso falar sobre o assunto. Então, se não pode falar sobre o assunto, não diga que ele tinha que ser demitido. Porque o está colocando numa situação complicada e muito tranquila para você, Braz. Muito tranquila. Talvez você devesse sair. Talvez isso fosse o correto. E depois, também não soube explicar o porquê, quando foi perguntado, peraí, o Dorival foi demitido dia 25 de novembro, sabendo que o Vitor, que o VP, só poderia começar a trabalhar, frequentar o Ninho e trabalhar 1º de janeiro, porque ele tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. E por que 60 dias de férias? Por que não falou nisso? E o espaço tão curto, a perda de tempo entre 25 de novembro e 1º de janeiro? Me desculpe. Desperdício de espaço e será desperdício de tempo, porque ele não falou nada. Deveria ter sido feito por parte do Flamengo, não era passar por cima do Al-Hilal. Até porque a disparidade entre Real Madrid /Ahly e Flamengo /Al-Hilal, ela é muito maior por parte do Real Madrid, pro egípcio. A gente falou evidente. desde o começo, isso sou obrigado a admitir. Desde o começo a gente fala, vocês, né? Eu não falo nada. Falam que o Al-Hilal, o Lua Crescente, era um adversário mais difícil para o Flamengo do que seria qualquer adversário para o Real Madrid. Agora, o que não quer dizer que o Flamengo não era favoritaço a passar. Ele era favoritaço a passar. Se você pega, tudo bem, o investimento do Al-Hilal, junto com o do Flamengo, são até investimentos similares em termos de salários que se paga, porque esses caras saem da Europa para jogar na Arábia Saudita, que é um mercado cuja única atração é o dinheiro. Não vai falar que porque o futebol, não é. É o dinheiro. Ibis, esfirras, são boas lá. Aí eu adoraria.
o Matheus Pereira, por exemplo, que estava no Al Hilal e que agora foi pro Al Weda, dos Emirados Árabes, ele foi comprado por 18 milhões de euros. Ele saiu da Premier League no auge. Né? Então, assim, esses clubes têm grana. Bala por bala, se equivalem. Agora, se você pega o quesito de tradição de futebol, de estrutura de futebol, principalmente aqui no Brasil, treinador, o Flamengo contratou um cara que pra muita gente, entendeu? Um cara que até ontem estava no futebol português e ganhando títulos com o Porto, Vitor Pereira, contra um Ramon Dias que já está muito mais pro fim da carreira do que na ascensão que ele já teve, como a gente já explicou nos anos 90. Parte do setor defensivo da equipe do Al Hilal é de uma seleção ou de um país que tem atletas ainda em desenvolvimento, que é a Arábia Saudita. Então o Flamengo tinha por muita condição, até pelos atletas que tem à disposição, Pedro, seleção brasileira, Gabigol foi da seleção brasileira, Rascaeta, seleção uruguaia, Everton Ribeiro, Copa do Mundo, Gerson até ontem é um dos melhores. Então assim, o Flamengo, pelo número de jogadores, Davi Luiz, ex-jogador de seleção, Copa do Mundo, peguem a gama de atletas, Varela, seleção uruguaia, o Flamengo tem mais estrelas. Só que essas estrelas não têm conjunto. Então não adianta nada se você juntar um bando de bom jogador, se o time é mal treinado, o projeto foi destruído, defensivamente uma equipe que toma 7 gols em 2 jogos, o time não pensa, sabe, em primeiro se desenvolver para competir do que antes dar espetáculo. Então a inversão de valores de prioridades do Flamengo fez com que o jogo com o Al Hilal se tornasse tão igual ao ponto de perder. É isso. Tanto que perdeu, tanto que o Rodrigo falou. Exatamente. Põe a frase do Rodrigo de novo, gente, porque essa eu fiquei tão chocado ontem eu quando também, eu vi essa frase. Confesso. Sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando no Al Hilal. É mentira do Rodrigo, não é possível. Não, Rodrigo, não tô te chamando de mentiroso, é claro. Mas não é possível que os caras do Real Madrid estivessem apostando no Al Hilal mesmo. A gente esperava enfrentar eles na final. Eu também. Rodrigo, hein? Mas, não, assim, foi a melhor declaração do Mundial até agora, hein? Todas. Se a gente pensar também, justamente por esse lado midiático, alguns jogadores que estão no Al Hilal, até ontem estavam jogando junto com esses caras, estavam né? se enfrentando na Europa. O Marega no Porto, o Vieto jogando no futebol espanhol, ex-Atlético de Madrid, pega o Igalo jogando também no futebol europeu, o Salem Dalsari, Copa do Mundo, então... não era um timinho. Não era um timinho, era um time de peças conhecidas. Agora, eu achei que, ao mesmo tempo, por mais que não seja do feitio do Rodrigo, ele deu uma alfinetada, né? Ele deu uma alfinetadinha. Inclusive, eu quero até já fazer essa ligação direto com o Marrocos. Nossa produção já vai colocar na tela o nosso contato, Bernardo Ramos. Ele tá cada vez num lugar diferente. Eu tô preocupado com o Bernardo perambulando pelo Marrocos, entendeu? Acabar se estabelecendo em algum lugar por aí e não voltar que mais. Ele tá no Marrocos ainda? Porque ele parece a Vila Madalena, cara. Não, ele é o Marrocos, entendeu? E Berna, ótima tarde pra você por aí. Tem um Peugeotzinho ali atrás, olha que bonitinho. Então, na minha rua tem um desse largado lá. Não sei se você sabe, Peugeot é uma fábrica mundial, ela vende carros de qualquer parte do planeta, entendeu? A Peugeot hoje pertence a Stellantis, que é junto ao Fiat, Chrysler. Então, ou seja, em qualquer parte do mundo tem Peugeot. Citroën. Então pronto. No Marrocos tem muito carro. Claro, jura? Então, não tem camelo, não se anda de camelo no Marrocos. Tem muito carro francês, isso que eu tô falando. Claro, porque fica do lado da França. Do lado da França? Claro que é, ali pertinho. Mas enfim, Bernardo, o que a gente tá falando aqui, Bernardo, é o seguinte, eu achei que o Rodrigo deu uma espetada no Flamengo. Fala boa tarde primeiro. Já falei, o Bernardo, acabei de falar, Berna, boa tarde, eu achei que ele deu uma espetada no Flamengo, porque, sinceramente, com todo respeito, por mais que haja essa benevolência com o Al Hilal, uma equipe de bons jogadores, individuais, até no quesito de grana que eu falei que junto com o Flamengo são times que têm condição de contratar, até porque o Al Hilal tira caras da Europa e leva pra lá. Mas o favorito era o Flamengo, Bernardo, desculpa. Falar que o Real Madrid estava esperando o Al Hilal, até com aquela recente nota, final de novembro e dezembro, do Real Madrid, dizendo que, olha, seria muito legal nos encontrarmos na decisão. É óbvio que o duelo esperado pelo mundo e pelo próprio Real Madrid, dentro do Olimpo do futebol europeu, que é você que se colocar acima do bem e do mal, era o Flamengo, né, Berna? Ótima tarde pra você aí em Rabat. Ótima tarde, Facicani, Flávio Gomes, estamos aqui em Rabat, não é na Vila Madalena não, é em Rabat que nós estamos, a capital marroquina, até tivemos problemas aí com a conexão, espero que esteja tudo bem nesse momento, né? Ótimo. Estou perambulando para tentar fazer
cada lugar diferente, né, para a gente ter um visual legal aqui do Marrocos, né? Olha, eu estava na zona mista, inclusive essa resposta foi uma pergunta da repórter Isabelle Costa, e eu encarei essa resposta, eu não sei se vocês percebem dessa forma, como uma brincadeira. Eu nem acho que foi uma provocada, eu acho que ele deu uma zoada, assim. Porque eu estava depois, na entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, e perguntei a ele, eu falei, você ficou surpreso com a eliminação do Flamengo? Ele ficou, fiquei muito surpreso. Sim. Ele falou, eu esperava o Flamengo. Até porque, ele disse, o Flamengo é um time muito qualificado. Ele falou isso tecnicamente. Ele disse ainda, o Ancelotti, compreender o fato de o Flamengo não ter chegado à final pelo fato de ser início de temporada no Brasil. Foi esse argumento que ele usou. Mas no caso do Rodrigo, especificamente, eu nem vejo como uma provocação, porque ele fala antes. Ele fala assim, olha, ele falou, eles até fizeram um vídeo, tal, com aquela história do Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar. E ele falou, a gente encarou aquilo como uma brincadeira, coisa normal do futebol e tal. Então, assim, eu não consigo, enxergar que o Rodrigo estivesse falando muito sério, não. Eu acho até que ele deu uma brincadeira, Mas, uma pequena Bernardo, provocada, como vocês disseram. Você Foi. falou que ele foi na zona mista, né? Que o Rodrigo falou aquilo. Você estava perto, você observou ele, a expressão facial dele também? Porque esses sinais também indicam alguma coisa, que pode ter sido uma brincadeira, uma provocação. Eu, sinceramente, eu acho que se ele brincou, ele foi de um cinismo É. e de uma categoria para atuar, porque ele estava parecendo muito sério, Bernardo. Sim. Ele estava até com um semblante, assim, claro, tranquilo, né, por causa da classificação do Real Madrid, da forma como foi, vencendo por 4-1, lembrando que ele marcou um dos gols. Eu não achei ele com raiva, não. Assim, Não. a expressão diz muito, como falou o Flávio Gomes agora. Não achei ele com raiva, como que dissesse, tá vendo? A gente esperava o Al Hilal. Não. Foi meio que mas assim, não fico surpreso, não, porque de fato a gente esperava o Al Hilal e tal. Tanto que segundos antes ele fala sobre isso, sobre a musiquinha, sobre o vídeo, né? Que viralizou, inclusive. Até o Davi Luiz faz uma cara assim quando os jogadores do Flamengo começam a cantar essa música. Esse vídeo foi gravado no vestiário depois da vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense na final da Libertadores do ano passado. Então, assim, eu não senti raiva, um caráter revanchista do Rodrigo nessa declaração, não. Eu achei até que foi um tom de brincadeira, uma pequena provocação, assim, coisa do futebol. Da mesma forma que ele falou que aquele vídeo foi uma brincadeira, algo a não ser levado muito sério, ele não falou que era algo a ser levado muito sério, tá? Quem tá falando sou eu. Mas, assim, eu não senti o Rodrigo com raiva, não, viu, Flávio? Assim, como quem diz, tá vendo? Não foi Não, nesse... isso não. Não Também foi... não. Eu achei que ele acho que ele foi bem, cara. Ele falou. Foi uma ele ironia. Falou, ok, Sérgio falou sem raiva nenhuma. Não senti ironia, não senti traços de ironia. Mas eu senti um certo cinismo, que é quase a mesma coisa, né? Então, eu acho que ele foi irônico dentro de uma classe que surpreendeu a muita gente, né? Até ex-jogadores que estavam na própria transmissão do jogo e tudo mais, Bernardo, que falaram, poxa, mas o Rodrigo não é desse feitio de ser um cara de tirar onda, de espetado, e não é mesmo. O Rodrigo é um menino muito sério, né? E falar a respeito disso, mas aí entra justamente com aquilo que eu observei também quando você esteve na entrevista coletiva, que foi a resposta do Ancelotti. E eu vi, né, a resposta. Antes de você falar da resposta do Ancelotti, estão me atacando nas redes sociais. Nos comentários aqui. O Anselmo Borges está dizendo que foi de um cinismo tipo o meu. Você é uma figura, você é uma figura, um filhote do cinismo, de tudo. Enfim, fala aí do Ancelotti. Então, assim, o que me chama a atenção, Berna, é que a figura hoje, hierarquicamente, mais importante desse elenco do Real Madrid, que é o técnico, que é o Carlo Ancelotti, ele fala com surpresa da eliminação do Flamengo. E um dos seus principais jogadores fala com cinismo, com ironia, com qualquer adjetivo que você tente colocar e justificar, de uma outra forma. Então, por isso que eu entendo que
Pra mim, o sentimento do Real Madrid, do madrilenho, do merengue, enfim, era o sentimento de final Real Madrid, Flamengo, o time popular do Brasil, contra o grande time popular do futebol europeu. Faremos um grande espetáculo. É aquela história das duas diretorias se conversando por notas oficiais há alguns tempos, dizendo boa sorte pra você, que nos vemos na final, porque era a grande expectativa e era o grande e único chamariz que esse Mundial poderia ter de atração, que era uma decisão de Flamengo contra Real Madrid. Né? Então, pra mim, o Rodrigo ele vem com aquela alfinetadinha, uma alfinetadinha que, enfim, né? Ô, Bernardo, o Fassicani já falou do jogo aqui do Real Madrid. A opinião dele foi completamente furada. Ele disse que o Real Madrid passeou, que foi um vareio de bola. Eu não vi assim. Eu vi um Real Madrid com alguma dificuldade. Depois fez 2 gols nos acréscimos lá e tal. Eu queria a sua opinião, que é muito melhor do que a do Fassicani, por favor. Olha, Flávio, eu tampouco concordo com o Fassicani. Muito bom. Eu achei que o Real Madrid teve grande problema ali, sobretudo no primeiro tempo. O El Shaaraty, que passeou em cima do Camavinga durante todo o jogo, tanto que não à toa. Veja, o Real Madrid faz 2-0, o primeiro gol é ali no final do primeiro tempo, depois de uma falha, né, de um jogador da defesa do Al-Ahly, né? E aí o Vinícius Júnior faz uma conclusão maravilhosa. Depois o Valverde faz um gol logo nos primeiros minutos do segundo tempo. E aí o Al-Ahly volta a pressionar o Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid poderia ter levado, inclusive, o primeiro gol, né? E aí faz o gol, uma cobrança de pênalti, e aí sai o El Shaaraty, que estava exausto, evidentemente, entra outro jogador, e aí o Al-Ahly volta a perder desempenho. O Real Madrid faz uns gols no final ali. Teve uma oportunidade de fazer o 3-1 um pouco antes do pênalti desperdiçado pelo Modric, mas eu acho assim que é um placar que não diz exatamente o que foi o jogo. Eu acho que foi um time que foi capaz de impor a dificuldade ao Real Madrid, sim, deixou o Real Madrid fora da zona de conforto durante uma boa parte do primeiro tempo e nos primeiros 25 minutos ali do segundo tempo. Tá vendo? Eu vou puxar pelo... Eu não vou querer ser... Não, pera um pouquinho. Agora, se fosse você hoje, eu mudava de profissão. Não. Eu sei lá, vou... Eu serei estilizador de carros antigos, inclusive vou cuidar da sua coleção. Posso? Não, porque você Então pronto, não me deixa aqui. Então vai. Agora deixa eu te falar uma coisa. O Berna, na minha opinião, eu vi o Real Madrid com o chamado freio de mão puxado em muitos momentos e quando ele acelerou, ele fez gols até com certa facilidade. Nação, então tá aí os comentaristas falando aí sobre o Flamengo, a final do Mundial de Clubes, a declaração aí do Galvão Bueno. Então deixa aí o seu comentário, a sua opinião referente a tudo isso. Tem que ter mudança no Flamengo urgente, hein? Tem que ter mudança, porque senão esse ano pode estar condenado. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ficar de olho na diretoria do Flamengo, vamos ficar de olho aqui e a gente vai sempre trazendo as notícias para vocês. É isso daí, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.